Marazinha, esse programa que a gente faz é um programa de temporadas. A gente faz uma temporada com várias pessoas maravilhosas, depois a gente dá uma parada e retoma o programa na nova temporada. A gente está quase terminando desse ano, o ano passou como um foguete e eu não podia deixar de convidar uma pessoa que eu tenho assim muita admiração e que é um dos médicos mais conceituados na sua área aqui em Manaus, na dermatologia. Eu estou falando do Dr. Ilner de Souza, da Clínica da Pele. Eu tenho que associar, Dr. Ilner, Clínica da Pele, Dr. Ilner de Souza. Tudo bem? Tudo bem, Norma. É um grande prazer estar contigo aqui, poder contar um pouquinho da nossa história. Ele é novinho assim, mano, olha, ele está jovem, porque hoje ele é uma pessoa que entende muito dessa área de estética e beleza e rejuvenescimento, que todos nós gostamos, né? Mas ele já tem uma estrada, uma trajetória, uma vida muito legal na dermatologia aqui em Manaus, né, doutor Iro? Eu queria que você, eu vou te chamar de você, que você é muito jovem. Eu queria que você contasse um pouco da tua história, infância. Aqui em Manaus é amazonense? Sou nascido aqui, nascido em Manaus, meus pais também são daqui. E filho único, é? Filho único, sim. A minha mãe bem que tentou, teve mais, acho que 3 gravidezes, mas não chegou a levar ao final porque perdeu as crianças. Então, eu tive sorte de escapar dessa... E realmente tive a oportunidade de estudar em uma boa escola, tive, como fui filho único, então, apesar do esforço dele, minha mãe era funcionária pública e meu pai trabalhava no Banco da Amazônia, eles se esforçaram e conseguiram dar uma boa educação a mim. Tu estudaste aonde? No Dom Bosco? Colégio Dom Bosco a vida inteira, né? É? Desde pequeno, e inclusive, além da escola tradicional, eu passei muitos anos com a dona Adelaide Macedo. Era uma professora? Uma pessoa particular que morava... Todos nós tivemos isso. Isso, era uma forma de reforço, né? A escola dava as aulas e a gente acabava fazendo o dever de casa na aula particular. Isso era em que década aí, né? 70, 60? Era de 70. Eu nasci em 64, né? Então, na década de 70 foi quando eu fiz o meu ensino fundamental, início do ensino fundamental no Colégio Dom Bosco, e sempre tendo como apoio a dona Adelaide, onde eu ia no horário contrário ao horário em que eu estudava. Tu eras estudiosíssimo? Fui bom aluno, sim, tirava boas notas. Na época, o Colégio Dom Bosco premiava os melhores alunos e eu várias vezes fui premiado com medalhas de bom desenvolvimento na escola, de notas maiores, então sempre... E tu sonhavas em entrar nessa área da medicina ou não? Como é que foi que aconteceu? Sempre sonhei, foi uma coisa que praticamente eu já lembro desde pequeno pensando em ser médico. Então, uma coisa que eu fui alimentando e fui direcionando meus estudos sempre pensando em ser médico. E aí? Fizeste faculdade aqui em Manaus? Fiz, entrei na faculdade em 81, no primeiro vestibular que eu prestei, e fiz a faculdade aqui, formei em 86. Qual? Na UEA? Na UFAM. Naquela época a UEA não tinha ainda. Ah, é verdade. Foi o UFAM. E logo em seguida prestei concurso para residência médica na Fundação Alfredo da Mata. Eu fui da segunda turma de residência da Fundação Alfredo da Mata. E depois da residência médica, eu fui para Niterói, onde fiz o mestrado na Universidade Federal Fluminense. E depois retornei a Manaus, onde prossegui meu trabalho, né? Na verdade, logo depois que eu terminei a residência, eu já comecei a fazer consultório. Em seguida, interrompi para fazer o mestrado e retornei, retomando as atividades. E aí, nessa minha vinda, já com ideias novas, com ideias modernas, com ideias de transformar aquela dermatologia que antes era uma dermatologia só voltada para a saúde, para a doença, numa dermatologia já com esses ares novos de rejuvenescimento, de melhoria da qualidade de vida das pessoas. Isso é incrível, né? Porque funciona, é moderno, é muito atual e assim é uma coisa que a todo tempo está se atualizando, né? Essa parte de rejuvenescimento hoje em dia da dermatologia. Eu acho que todos os médicos já seguem mais ou menos essa trilha e não sei, o mundo, sabe o que eu acho? Eu acho que o mundo mudou muito rápido. Eu percebo assim. Como é que era Manaus, por exemplo, quando tu começaste a fazer? Descreve um pouco. Década de 70 em Manaus, Zona Franca, né? Pois é, Zona Franca, uma cidade pequena, mas que estava pulsando em relação à importação, à venda de produtos importados. Mas tudo que era bom era de fora ou aqui o pessoal já começava a valorizar? Não, tudo que era bom naquela época era de fora. Era tudo de fora. Inclusive, se falava que os melhores médicos não eram os daqui, eram Vale, Cruzeiro VASP, Cruzeiro e Varig. Então, as pessoas viajavam
E até hoje ainda há algum resquício disso, algumas coisas ainda. Mas eu acho que mudou muito. Mudou muito. Acho que já se acredita muito nos médicos, acho que nós conseguimos trazer coisas de qualidade, trazer equipamentos modernos, os médicos estão se qualificando melhor. Claro, ainda existem alguns problemas, ainda não dá para comparar em termos de quantitativos com os grandes centros, mas assim, temos ilhas de bons profissionais, pessoas qualificadas, equipes muito boas. Eu acho que há a possibilidade da pessoa fazer em Manaus praticamente tudo, especialmente na dermatologia, onde eu milito, eu posso dizer com certeza, praticamente fazendo tudo aqui que podemos fazer em qualquer cidade do Brasil. Olha, eu vou te contar, a dermatologia é uma curiosidade, né, para a mulher, eu acho, porque existe aquela mulher da minha idade, mais moderna, e que quer ter uma aparência rejuvenescida sem muito corte, sem fazer muita mudança, porque a gente viu, a minha geração, você vai saber do que eu estou falando, a minha geração viu muita coisa repuxada, de coisas antigas, vamos dizer. Mulheres que talvez começaram a fazer plástica muito novas, que talvez não tivessem ainda nem precisadas. E você vê o resultado, às vezes, com o tempo, fica aquilo, né? Muito repuxada. E hoje em dia a mulher rejuvenesce naturalmente. E isso é muito interessante. Foi uma mudança drástica. Você ainda vê gente na rua dessa época. Eu conheço, inclusive, uma pessoa, uma apresentadora de televisão nacional, que ela deve ter feito plástica muito nova e hoje ela deve ter se arrependido amargamente, porque as marcas estão lá. E hoje o rejuvenescimento, você vê as atrizes da Globo, elas estão novinhas em folha sem mexer na forma, né? no jeito, como é que era o que ocorria, Norma, é que antes o conceito era outro. Antes a dermatologia, mudou rápido, a dermatologia, foi muito rápido. Inclusive na época que eu formei, ainda era uma dermatologia voltada para doença, voltada para tratar doenças alérgicas, hanseníase, leishmaniose. Inclusive a minha formação inicial no Alfredo da Mata foi basicamente voltada para isso. Então, tinha muito hanseníase. Muita gente hanseníase. na rua. A história lepra que chamava. A história da dermatologia se confunde com a história da hanseníase, no estado do Amazonas, inclusive. A Fundação Alfredo da Mata, ela foi iniciada em 1955, né? Esse nome Alfredo da Mata, em homenagem a um médico dermatologista e sanitarista que atuava no estado, que morreu um ano antes da fundação da Fundação Alfredo da Mata, hoje Fundação Antidispensário, etc. E a história da dermatologia no estado do Amazonas se confunde com a hanseníase, já que a prevalência era alta, nós tratávamos, eu fiz parte, inclusive de uma equipe de pesquisas em relação à multidrogoterapia. Eu queria que tu até explicasse pra gente, porque é uma curiosidade minha, porque quando eu era criança tinha muito leproso na rua, eu nunca esqueço disso. E a gente via as pessoas sem dedo, sem uma parte do corpo, aquela coisa agoniada, vinham perto do carro, eu era criança, eu tinha medo horroroso. Aí as pessoas diziam assim, não, isso lepra pega. A gente vai sendo, depois que você vai tendo a informação, você vai mudando o conceito. Mas antigamente era isso que a gente via aqui. E isso acabou, né, completamente. Bom, a história da hanseníase, chamada de lepra anteriormente, isso começou a partir de 600 a.C. Eu sei. Então, essa história começa na história antiga. Então, ela foi transformada numa coisa como se fosse pecaminosa ou num castigo divino, a partir de inscrições da própria Bíblia, que fala que onde sentou um leproso, por 1000 anos outra pessoa não poderia sentar. Então isso criou uma cultura de que a lepra é uma coisa incurável, que é o que é a lepra? Um castigo. A lepra é falta doença. De banho, não sei o que. Não é nada disso. A lepra, ou hanseníase, vamos chamar de hanseníase, é uma doença em que uma infecção bacteriana, uma bactéria que se transmite de pessoa para pessoa, precisa que haja um doente não tratado e que esse doente conviva com alguma família, com alguém, e você, através desse contato íntimo e prolongado, você adquire a doença. Entendi. E vai se manifestar inicialmente como uma mancha branca, uma mancha dormente, que pode passar desapercebida, dependendo da localização dela. E se o paciente detectar precocemente e tratar, ele vai ficar curado sem nenhuma sequela. Então, nada, nenhum problema.
Hoje em dia, há uma tendência muito grande no mundo inteiro de diagnóstico ser precoce. Hoje em dia, as pessoas sabem disso. No passado, as pessoas, quando tinham algum sinal, ficavam com medo, porque... Nem ia no médico. Tinham medo, porque como é que funcionava? Até a década de 40, 50, por aí, 60, na verdade, uma vez diagnosticada, a pessoa era excluída da sociedade. A polícia ia lá e prendia, excluía, colocava num leprosário. Então, Meu Deus. era como se fosse um crime o leproso. Um pária da sociedade. A família que não informasse a unidade de saúde que teria um paciente doente, ela era punida, inclusive pagava uma multa. Então, tinha que, uma vez identificado, segregava a pessoa da sociedade, ela e os seus descendentes. Então, tu imagina o tipo de sequela social que isso provocava. Claro. Então, com o advento das drogas poliquimioterápicas, a associação de drogas, foi possível curar os pacientes e foi possível tirar esse estigma tão grande. A partir da década de 70, várias pessoas que foram importantes para o Estado, inclusive eu gostaria de destacar o Dr. Sinésio Talhares, foi uma pessoa que foi muito importante, além das irmãs franciscanas que atuaram nisso, conseguiram tirar esse povo, exterminar essa questão de colônia, né, transformou em bairro, e com isso foi permitido que a pessoa voltasse a ter convívio social e tratando no momento adequado, a pessoa fica curada sem nenhuma sequela. Hoje em dia, o paciente tratou por 1 ano e fica curado. É claro, as sequelas que eventualmente tenham podem ser permanentes, mas o importante é assim, a gente destacar que uma vez que o indivíduo detecte uma mancha branca, uma mancha clara, deve procurar um médico para diagnosticar e tratar e pronto, a partir daí ele fica curado. Menino, quer dizer que houve era um problemão aqui. Uma revolução. Eu acho que a dermatologia, nesses últimos anos, tem passado por várias transformações. Uma delas, essa questão da hanseníase, depois a mudança do perfil da dermatologia para tratar essas doenças estéticas. Né? Hoje em dia a gente trata predominantemente pacientes saudáveis que querem ficar melhor. E, inclusive, até alguns pacientes ficam confusos, chegam na gente procurando dermatologista e perguntam: doutor, o senhor trata de doença também? Mudou tanto o enfoque que até algumas pessoas esqueceram que a dermatologia é uma especialidade médica que também atua na área de estética, transformando uma pessoa que está envelhecida numa aparência mais jovem. Será que nós vamos ver ainda, Euner, uma revolução total de que a pessoa realmente renove a pele? Será que isso vai existir? Eu estou falando em termos do corpo inteiro. Uma pessoa que envelhece aos 80, aos 90, por mais que ela se trate, a pele já não tem o mesmo tônus, não responde da mesma maneira que uma jovem. Como tudo. Será que a gente consegue isso? Como tudo, eu acho que a primeira coisa é o diagnóstico precoce, tanto em doenças quanto na parte estética. Se você começa a se tratar desde cedo, quando você começa, uma moça de 27, 28 anos, que começa a se tratar, começa a fazer os procedimentos adequados, ela vai chegar aos 40. Isso eu já vivo no meu dia a dia hoje. Eu tenho paciente que tem a minha faixa etária, eu tenho 47 anos, que tem a minha faixa etária, que começaram comigo. Eu lembro até que algumas foram comigo logo depois que eu voltei do mestrado, buscando novidades. E aí nós começamos a viabilizar algumas coisas que já eram modernas naquela época, que são atuais até hoje. E essas pessoas se mantêm até hoje com 47, 48, 49, ou seja, jovem, com aparência jovem, sem ruga, sem mancha, desde que sigam aquilo que nós combinamos desde aquela época. É claro, uma modificação completa, uma mudança de fazer uma nova pele, talvez com essas teorias de célula-tronco, com tecnologias novas, talvez a gente consiga mudanças, renovação. Mas hoje, através de equipamentos que nós utilizamos, laser, radiofrequência, alguns tipos de aplicação que estimulam a produção de colágeno, conseguimos com certeza uma melhora importante, com riscos bem menores do que a gente obtinha antigamente. Outra revolução que eu acho que a gente deveria assistir, eu quero assistir essa, é gente careca ter cabelo. Mas isso já está em andamento com células-tronco, existem culturas de células-tronco para você fazer o replantio, digamos assim, na área onde não tem cabelo. Porque isso é muito triste. Isso está em andamento. Não tem ainda viabilidade para fazer em larga escala, mas já existem trabalhos bastante adiantados que vão, nos próximos anos, permitir esse tipo de técnica. Poxa, bacana, né, Manazinha? A gente vai ver, hein? Ah, vai sim, porque hoje dura mais, né, o povo. A média já aumentou. A expectativa de vida aumentou muito. E não só a expectativa,